pertinho da... É praticamente no mesmo bairro, né? E a gente se conhece tem mais de 10 anos já. Eu ainda era estudante quando eu conhecia ele. É uma longa história. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente? E aí? Mandem um oi aí para a gente ver. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas online. Mas só para saber se vocês estão ouvindo a gente, beleza, galera? Ah, valeu. Tô ouvindo aí a mensagem de Júlia. Tranquilo, pessoal. Vou aguardar só mais uns, sei lá, uns 2 minutinhos que a gente começou aqui agora. E aí, vamos ver se o pessoal, se mais alguém chega, né, para a gente não ter que voltar a falar novamente. Mas, assim, acho que eu já vou. Como a live agora é no canal da MaxCard, Carol, é a primeira vez que ela está aqui, né? Então, vou apresentar ela para vocês. Carol é fisioterapeuta, não é isso, Carol? Do Rio Grande do Norte. Se apresente, cara. Melhor você falar um pouco, assim como você fez comigo, né? Melhor você se apresentar, falar um pouquinho quem é Carol, né? Sua trajetória. Pessoal, aí acho que algumas pessoas não te conhecem, beleza? Perfeito, Vinícius. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta aqui do Rio Grande do Norte, Natal. Formei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fiz residência em cardiologia. Foi a primeira turma aqui do estado, no Hospital Universitário. Depois disso, né, eu continuei no mestrado na área de reabilitação cardíaca e atualmente eu estou no doutorado também nessa área de reabilitação cardíaca e trabalho atualmente concursada no mesmo hospital que eu fiz a residência como fisioterapeuta cardiovascular da UTI. Né? Então, eu continuo atuando aí nessa área da reabilitação com pacientes hospitalizados. Acho que é isso. É isso aí, galera. Então, eu conheci, só rapidamente, né? Enquanto o pessoal tá chegando aí, eu não conheço Carol pessoalmente, né? Mas posso dizer que a gente é amigo já, né, Carol? Sim. Aí, a gente se conheceu através das redes sociais mesmo, né? Ela compartilha conteúdo, eu também compartilho. E, coincidentemente, né? Felizmente, a gente percebeu que nós temos um pensamento muito parecido. Esse curso que a gente vai falar já tem tem mais de um ano que eu estava pensando em lançá-lo, mas assim não é uma estratégia muito simples. Realmente é muito importante que você tenha um parceiro ou uma parceira, né, que vá fazer essa dupla com você. Então, conversando com o Carol, a gente realmente achou que esse era o momento. E aí a gente vai trazer hoje a proposta para vocês aqui. Eu não sei se a live eu vou conseguir deixar ela gravada, mas a gente já está oscilando aqui entre 10 pessoas. Então a gente vai trazer a proposta, a ideia é que seja algo rápido, tá bom? Carol já está de férias, a gente não vai atrapalhar as férias dela. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Os slides são 10 só, rapidinho, só para explicar a proposta para vocês. Mas se porventura alguém ainda tiver alguma dúvida e depois quiser, é só mandar um direct para mim ou para ela que a gente está à disposição para falar com vocês, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Eu vou colocar os slides aqui, pessoal. Talvez ele está com a cor um pouquinho clara, mas eu acho que o conteúdo é mais importante do que, de fato, a imagem para vocês, tá bom? Deixa eu ver se a gente consegue voltar para o primeiro. Está um pouquinho mais claro, mas vamos lá. Então, o nome do nosso curso é o curso de prescrição de exercício em pacientes hospitalizados, como vocês já acompanharam. Agora, é importante destacar que a ênfase é nas disfunções cardiorrespiratórias, né, que é o perfil de paciente que a gente tem mais afinidade, que a gente já está mais acostumado a trabalhar, e também é um perfil específico, né? Se a gente fosse trabalhar com paciente neurológico, né, seria um tratamento mais peculiar, mais específico.
E agora, o que não quer dizer que algumas técnicas que a gente vai usar com esse paciente, por exemplo, você não pode usar com outros, tá bom? E acaba sendo também, acho que a grande demanda realmente de pacientes que fazem exercícios físicos são esses aí. A respeito das datas, então as datas já estão pré-estabelecidas, elas vão acontecer nas segundas e nas sextas-feiras, começando no dia 17. Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim. Começando no dia 17, depois passando para o dia 21, dia 24, 28 e dia 31 de outubro, tá bom? Se porventura a gente não conseguir, a gente já tem um cronograma e assim, vocês vão ver, são muitas coisas que a gente vai trazer para vocês. Se porventura a gente não conseguir concluir tudo nessa data, a gente pode até marcar um dia a mais. A gente preferiu anunciar um dia a menos, tendo a possibilidade de fazer a mais do que o contrário. Então, o curso ele vai começar das 20 às 22 horas, duração de 2 horas, e aqui um resumo, né? Depois, hoje, eu vou trazer os detalhes para vocês. Então, a gente definiu basicamente cada aula como sendo um módulo, onde no módulo 1 a gente vai falar sobre o que é exercício físico, o que é atividade física. Muita gente não sabe e, além de explicar essa diferença, a gente também vai trazer as principais indicações e contraindicações, que eu acho que é um ponto-chave. É a gente saber quando é que a gente deve fazer e quando é que a gente não deve fazer. Vamos falar sobre componentes de aptidão física, finalizando o módulo 1, que é o primeiro dia. No módulo 2, vamos falar sobre avaliação e testes funcionais. No módulo 3, vamos falar sobre os princípios da prescrição do exercício. Módulo 4, particularidades do exercício na UTI. Particularmente, esse módulo é um módulo que vai ficar sob a responsabilidade de Carol, tá bom? Até para vocês já meio que entendendo. E o módulo 5, particularidades do exercício físico na enfermaria, esse módulo vai ficar comigo. Quando a gente diz vai ficar com ela, vai ficar comigo, não quer dizer que eu não vou estar presente, que ela não vai estar presente. A gente sempre vai fazendo essa tabelinha e é algo que é muito importante. Então, assim, não que apenas ela vai falar e eu não vou falar, tá bom? Agora, a respeito da proposta, que eu acho que é o que vocês estão esperando, né? Então, a nossa proposta é trazer uma atualização no que está relacionado à realização do exercício físico em pacientes hospitalizados. E por que surgiu a ideia de fazer esse curso? A ideia surgiu porque, embora a gente seja fisioterapeuta, há um consenso no Brasil inteiro e, por que não, até fora do Brasil. A gente vai trazer estudos que chegaram a essa conclusão, em que a forma como o exercício físico ele é prescrito, ele está aquém do que deveria ser realizado. Nós sabemos que o exercício físico ele é encarado como se fosse, entre aspas, uma medicação, onde você pode prescrever uma dose acima do normal, você pode prescrever a dose certa, que é o que se espera, e uma dose abaixo do esperado. Na maioria dos casos, não quer dizer que em todos os casos, mas a gente observa uma subdosagem da realização do exercício, justamente porque o profissional ele não avalia. Então, como ele precisa fazer uma coisa, muitas vezes ele prefere fazer algo muito simples do que correr o risco de fazer algo, né, numa intensidade um pouco maior que, por algum motivo, possa trazer algum efeito adverso para o paciente. A gente sabe que esse é um cuidado que é válido, mas isso até a página 2. O paciente ele precisa ter uma dose adequada de exercício, essa dose precisa ser progredida à medida que a condição dele for permitindo. Então, a gente trouxe como 3 pilares aqui no nosso curso, que serão a segurança. Não adianta você prescrever a melhor técnica de exercício, sendo que não se trata de uma técnica segura. Então, em primeiro lugar, o primeiro pilar nosso é a segurança. O segundo pilar é a eficácia, que, ou seja, o exercício físico que a gente propor, ele vai ser um exercício físico baseado em uma demanda que o paciente apresente. Se for redução de força, o objetivo é melhorar a força. Se for redução de endurance, o objetivo é aumentar o endurance. Se for um déficit de equilíbrio, é melhorar o equilíbrio. Então, a gente precisa resolver este problema.
Porém, esse problema ele pode ser resolvido com uma ou com 2 atendimentos, entre aspas, ou ele pode ser atendido com 5, 6, 7 atendimentos. Nos 2 casos, a gente vai ter a resolução do problema. Porém, se eu gastei 7 atendimentos para resolver aquele problema e Carol resolveu o problema dele em um atendimento, ela foi mais eficiente. Ambos fomos eficazes, mas ela foi mais eficiente do que eu. E então, na nossa, né, até a gente conversando, esse seria o cenário do atendimento perfeito. O atendimento que você resolve o problema do paciente, que você resolve o mais rápido possível dentro dos limites de segurança. Então, tudo que a gente trouxer para vocês vai ser baseado nisso aqui. Então, como é que vai funcionar o curso? Então, é um curso online. A gente, lógico, vai trazer algumas questões que teoricamente seriam que seriam práticas, mas é possível, né? Principalmente se você já teve algum estágio ou se você já, de fato, vivencia, vai ficar mais fácil para você, mas, do contrário, também é possível você fazer o que a gente trouxer aqui na teoria para você aplicar na prática, através de 5 encontros, como a gente falou, cada um com a duração de 2 horas. Então, em detalhes agora, quais vão ser os temas que a gente vai trazer? A gente vai começar falando sobre contraindicações do esforço físico no paciente hospitalizado. Então, tem uma lista de mais de 10 contraindicações que vão de fatores hemodinâmicos, pressão arterial, frequência cardíaca, pressão arterial média, pressão arterial valor superior, valor inferior, questões relacionadas à trombose, quando é que eu posso, quando é que eu não posso, a depender de que medicação o paciente utilizou, a janela de tempo para a mobilização. Eu sempre gosto de falar isso. Quando eu era residente, isso já tem mais de 10 anos, o paciente tinha o diagnóstico de trombose, às vezes, sei lá, tinha uma semana e eu estava ainda com medo de exercitar aquele indivíduo. Porém, o medo, às vezes, né, nos paralisa. O indivíduo ele tinha condição de fazer o exercício e, porventura, a gente não fez. Então, é isso que a gente vai falar. Quando é que eu não posso fazer e quando é que eu posso fazer. Além disso, vamos falar sobre os componentes da aptidão física, sempre com ênfase na questão hospitalar, ou seja, vamos falar de força, de equilíbrio, de potência, de endurance, como é que a gente avalia. Vamos falar sobre os principais testes funcionais a nível hospitalar. Então, teste sentar e levantar, a dinamometria, o time up and go, o SPPB, vários testes que a gente priorizou, testes que sejam testes validados, testes simples e rápidos de se fazer. Porque às vezes a gente traz um teste muito complexo, um teste válido, mas um teste muito complexo, e a gente sabe que o dinamismo que a UTI e a enfermaria ela demanda, a gente precisa ser rápido, né, para fazer. Agora, a gente pode ser rápido e ser efetivo, né? Podemos usar testes que sejam validados, e é essa a nossa ideia. Então, tem vários testes que a gente vai trazer com vocês, importante de falar também, testes que a gente sempre associe com valores de normalidade, tá bom? Então, teste de velocidade de marcha, como o teste do degrau, teste de marcha estacionária, todos esses testes a gente vai trazer e vai trazer valores de referência. Vamos trazer também escalas funcionais. Então, vamos falar, por exemplo, da FSS, vamos falar da Apex, que foi uma escala que eu acabei de postar hoje, não sei se vocês viram, mas a gente já realmente trouxe como uma das coisas que a gente vai trazer para o curso. A gente sempre vai estar soltando essas pitadas aí, esses aperitivos para vocês estarem acompanhando. Então, várias escalas funcionais. E aí, já voltando para o exercício físico. O que é o exercício físico? Qual a diferença de exercício físico, por exemplo, para atividade física? Que são coisas diferentes e que às vezes a gente não sabe e a gente acaba fazendo a atividade física, não que ela seja ruim, mas o ideal é que seja, sim, realizado o exercício físico. Vamos trazer, inclusive, um estudo para vocês, uma revisão da Cochrane, que ela fala a respeito da diferença entre exercício físico e imobilização precoce. São coisas, né, diferentes. São atividades precoces,
mas são coisas diferentes. Então, a gente vai trazer esse conceito para vocês. Um conceito que cada vez mais, desde a metade da década passada para cá, vem sendo aplicado em pacientes hospitalizados, é o conceito FIT-VP. Viu? Esse conceito é muito... Não tem como você falar de exercício físico sem falar desse tipo de conceito. Então, a gente tanto vai trazer para vocês o que é isso, como vamos mostrar nos exercícios que são prescritos em pacientes hospitalizados, sempre voltados para isso, tá bom? Carol, caso você queira me interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Para falar, se for o caso. E aí, óbvio, como prescrever o exercício para esse tipo de população. Então, a gente vai falar tanto da prescrição, que eu sempre brinco, né? Falo, ó, você tem que ser feliz na riqueza e na pobreza. Então, vamos falar tanto de dispositivos tecnológicos, como plataforma vibratória, eletroestimulação, o fast cycling, como a gente vai falar do que a gente chama de treino padrão. Seria aquele treino raiz, né? Quando você não tem nada disso, e aí você tem lá o corredor, né? Muitas vezes o que a gente tem é apenas o corredor. Então, e aí? É o ideal? Não é, mas eu vou saber trabalhar dessa forma? Sim. A gente vai mostrar para vocês como trabalhar se não tiver nada, se só tiver o corredor, que aí você tem o peso do paciente, tem o corredor, você vai fazer atividade calistênica, você vai fazer caminhadas, né? E a gente vai mostrar. Além disso, step, caneleira e halter, que são os materiais mais baratos e mais simples, né? Que sei lá, praticamente toda UTI tem, se não tiver, o motivo não é dinheiro, né? Porque são dispositivos mais baratos. Agora sim, o que eu acho que é um baita de diferencial. Então, a gente vai trazer os conceitos, não só os conceitos, mas a aplicação do equivalente metabólico. Isso aqui não deveria, mas isso aí deveria ser o presente, né? Mas a gente já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Mas isso aí é o futuro do que a gente fala de condutas motoras no paciente hospitalizado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no final, depois que eu terminar a apresentação, vou mostrar uma planilha para vocês que a gente vai disponibilizar. E essa planilha, ela mostra desde a avaliação até a utilização dos equivalentes metabólicos para a realização de exercícios físicos. Especificamente, vamos falar do lado da avaliação. Então, se tem redução de força, vamos falar de treino resistido, vamos falar de treino de flexibilidade, vamos falar do treino neuromuscular ou treino resistido, como a gente já falou. Vamos mostrar para vocês como é que a gente calcula os equivalentes metabólicos na caminhada e no step. Tem outros também, mas a nível hospitalar, esses vão ser os principais. E vamos também trazer a discussão de protocolos específicos. Então, tem muitos estudos hoje que eles trazem, né? Publicam os protocolos, e aí a gente vai discutir, né? Quando utilizar o protocolo, quando, né, modificar. Peraí, que acho que ficou repetido. Oi, Carol. Queria comentar um negócio aí. Fica à vontade. Só falando para o pessoal também que toda aquela parte que geralmente o pessoal manda na caixinha de dúvidas, detalhes em relação a dispositivos que vocês encontram na UTI, na enfermaria, tudo isso a gente vai abordar também naquele tópico de especificidades do doente crítico e do doente enfermaria. Então, vai ser bem bacana, porque vocês, além de pegarem todo o arsenal da prescrição, a gente ainda vai dar toda a base de experiência e de literatura científica para vocês ficarem mais seguros na condução desses perfis de pacientes. Então, a gente vai ali nas discussões, tirando as dúvidas de vocês. Pode mobilizar com dreno de mediastino, pode mobilizar com dreno de tórax, posso fazer exercício físico nesse paciente. Tudo isso a gente vai esclarecer para vocês, tá? Então, vai ser super valioso. Pode continuar, Vinícius. Show de bola, exatamente isso. Então, tudo que a gente vai falar, gente, importante que fique claro também que não é nada que vem da nossa cabeça. A gente sempre vai trazer as fontes, as referências para vocês, baseadas em evidências e em guidelines de exercício de mobilização, tá bom? Então, a gente vai disponibilizar esses materiais, os artigos,
as planilhas eu já falei para vocês, né? E a ideia é que seja o curso o mais interativo possível, né? O mais didático possível. Quem tem alguns aqui que são meus alunos sabe como é que eu gosto de conduzir, né? Mas, Carol, também eu posso... Quem não conhece, né? Pode ficar tranquilo que é uma pessoa extremamente didática também. O curso ele vai ser online. Essas gravações elas vão ficar disponíveis por um período de 3 meses. Porque se porventura você não conseguir assistir no dia, teve algum problema, então quero assistir de novo, você vai ter a possibilidade de fazer. Eu ainda vou definir ainda qual plataforma a gente vai fazer, mas independente da plataforma utilizada, vai ser possível, né, você assistir o curso algum tempo depois. O certificado, a gente vai fornecer um certificado de 10 horas, e como eu falei para vocês que eu acho que é um grande diferencial do curso, a gente vai disponibilizar as planilhas, né, que eu acho que é o que eu vou mostrar para vocês agora no final. Tá bom? A gente vai fazer também um grupo de WhatsApp, né, para estar tirando dúvidas de vocês, e acho que vai ser mais fácil também da gente disponibilizar os materiais por lá. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta antes de eu mostrar a planilha para vocês? Fiquem à vontade, viu, galera? Enquanto, se alguém for colocando aí, não sei se Carol vai falar alguma coisa, eu vou colocando aqui as planilhas, tá bom? Show de bola, Vinícius. Deixa eu só ver aqui, pessoal, rapidinho. Essa planilha ficou incrível. Pessoal, vai ser super legal vocês entenderem, né? Porque o Vinícius ele vai dar uma palhinha aí, vai mostrar, mas no curso a gente vai entender por A mais B o que está ali, quais são as fórmulas por trás, né? Daquela calculadora fácil. E é imprescindível, né? Você saber fazer uma boa prescrição, entender que aqueles equivalentes metabólicos que a gente vê tanto na literatura, eles são super aplicáveis e às vezes só precisa de um conhecimento aprimorado e Vinícius ainda vai facilitar demais a vida de vocês com a planilha. Né? E tudo isso vai estar disponível no curso. Então aproveitem que é top. Carol, apareceu aí para você, Carol, a planilha no Excel? Apareceu. Pronto, pessoal. Então, bora lá. Eu vou mostrar para vocês uma parte da planilha que a gente vai usar. Então, essa planilha, todas as referências estão aqui, viu? Então, se você quiser baixar os artigos, eu sempre digo, nada é da nossa cabeça. Mas, basicamente, é uma planilha onde a gente vai colocar aqui os dados do paciente, né? Por exemplo, idade, altura em centímetros, peso em quilogramas. Automaticamente, ele já calcula aqui o IMC. E aí, você vai colocar o sexo, né? Se for 0, se for mulher, e 1 se for homem. Então, quando você, sei lá, vou mudar aqui, vou colocar a idade 45, e aí quando eu clicar do lado de fora, vocês vão ver que o esperado aqui ele vai mudar, tá bom? Então, fiquem atentos a esses quadrinhos aqui. Então, quando eu clico, né, toda vez que eu mudar um parâmetro desse, ele vai alterar, e aí o que acontece? Você vai avaliar o paciente e comparar o alcançado com o esperado. Só para mostrar para vocês, por exemplo, essa paciente foi uma paciente que eu avaliei agora e observo. O teste de velocidade máxima esperado para ela era andar 0,96 metros por segundo. Ela andou a 0,35, ou seja, está bem abaixo do esperado. Eu sempre coloco uma legendinha aqui de vermelho, né? O teste sentar e levantar de 5 repetições. Ela deveria gastar no máximo 10 segundos. Ela gastou aqui 18 segundos. O teste sentar e levantar de 30 repetições, ela deveria fazer pelo menos 14 repetições, ela fez apenas 7. Então, você vai vendo que é um paciente que, funcionalmente, ela está muito abaixo do esperado, né? Tem outros parâmetros que você pode avaliar aqui também, eu coloquei de preto, mas eu vou até tirar aqui. É só você avaliar, porque como é muita coisa, às vezes a gente precisa direcionar para os parâmetros mais importantes, mas isso vocês vão ficar à vontade para você. Se você quiser fazer tudo, você pode. Se você quiser usar apenas um ou dois, vai de acordo com a sua realidade, com a sua, né, disponibilidade. Aí, dinamometria, a gente vai falar, o time up and go, avaliação de flexibilidade aqui também. Deixa eu colocar logo tudo aqui em branco.
o SPPB, que é uma bateria que a gente vai trazer para vocês, que mescla equilíbrio, mescla força e potência, mescla velocidade e marcha, tá bom? Os valores de referência estão todos aí. Estou mostrando aqui rápido, mas no dia a gente vai mostrar com calma. E aí a gente tem também aqui ó, as planilhas, né, para a gente estimar o gasto energético do paciente de acordo com a distância no corredor, o tempo que ele gasta. Então, por exemplo, aqui o corredor tem, sei lá, 30 metros. O paciente gastou 70 segundos. Quanto é que isso aqui vai trazer de gasto metabólico? Vai trazer de 1,7. A gente sabe que o paciente, né, principalmente com disfunções respiratórias, nos primeiros dias dele, em que ele está liberado para realizar condutas ativas, o ideal é que ele gaste de 1,5 a 2,5 METs. Então, por exemplo, se ele percorre essa distância, que é aquilo que eu falei, no hospital, é o corredor que a gente não tem uma esteira lá para estar medindo. Então, você pode, de acordo com a distância e com o tempo que o paciente está gastando para fazer aquela distância, você estimar os METs. Eu quero progredir um pouco mais aqui. Eu já quero realmente colocar para 2,5. Então, é só você encurtar o tempo. Vamos lá, vamos botar 60 segundos, por exemplo. Você vê que já vai aumentando, né? Vamos reduzir mais, vamos botar para 50 segundos. Não, eu quero 2,5. Quanto tempo é que ele vai ter que fazer? Já passou um pouquinho, então bora lá, bora para 45. Então, você, de acordo com o tempo, a distância você deve conhecer, é só medir lá no seu hospital, né, no seu corredor. E aí, meu hospital, o corredor não é 30 metros, é 20 metros. Então, você vai lá e ajusta. Então, a gente vai mostrar para vocês como fazer isso. A equação está aqui, né, a fonte está aqui. Isso também a gente vai mostrar para vocês no degrau como é que faz. Como a gente estimar o VO2 através do teste do degrau. Vamos mostrar também, esse aqui a gente já mostrou, né? Como é que a gente calcula o VO2 através do teste de caminhada. Esse aqui é até um vídeo que a gente tem no canal nosso do YouTube. E a distância esperada para o teste de caminhada de 6 minutos. Então, essa planilha, automaticamente, você fez a inscrição no curso, você já vai ter acesso a ela. Tá bom, galera? Então, era mais ou menos isso, pessoal. A ideia é que a gente fosse mais rápido, né, para explicar, não queria demorar muito, gastar muito tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta, é só mandar um direct para mim ou para a Carol, tá bom? Também, se não puder se inscrever, tá tudo bem. A gente pede, se possível, que divulgue aí com seus colegas de trabalho, de faculdade, pós-graduação, porque, lógico que a gente é suspeito para falar, de fato, a gente quer realmente que muitas pessoas se inscrevam, mas a ideia é, acima de qualquer coisa, divulgar a importância que a fisioterapia motora tem. Esse é o principal interesse, tanto meu quanto de Carol. Então, a gente quer realmente que as pessoas, que a gente, fisioterapeuta, a gente não fique conhecido apenas com aquele profissional que pega e passeia com o paciente e coloca ele lá no leito. Ou que pega, senta o paciente e aquilo ali acabou. E uma pergunta que eu tenho, que me fazem muitas vezes é, poxa, Vinícius, mas no hospital não dá para fazer. Eu digo assim, talvez não dê para fazer tudo. E realmente a gente vai ser bem profundo aqui nas nossas condutas. Mas, pelo menos, você vai conseguir pensar num treino de acordo com a demanda do seu paciente. A gente vai falar sobre, por exemplo, como estabelecer uma ficha de monitorização motora, que a respiratória a gente tem, porque a gente sempre diz, as condutas respiratórias sempre estão à frente das condutas motoras no paciente hospitalizado. Então, a gente pode estabelecer uma ficha dessa. A gente vai ver que a gente consegue fazer um arroz com feijão bem feito. Aí, se você tiver mais tempo para fazer mais, ótimo. Mas a ideia realmente é trazer essa ideia, né, que a fisioterapia motora, como a gente chama, né, principalmente nesses pacientes que têm condição de ficar em pé, aqueles pacientes que estão na enfermaria, que é um paciente que recusa muito, né, as condutas, o atendimento fisioterapêutico, por achar um atendimento enfadonho, por achar
não sei, às vezes você chega lá, só pede o paciente para respirar fundo, suspender o braço, caminhar, realmente é muito mais fácil o paciente recusar esse tipo de conduta. Então, até economicamente, a gente sabe, paciente que, se eu estou falando do hospital privado, né? O paciente que recusa a conduta, aquele atendimento deixa de ser feito e o plano deixa de ganhar, a fisioterapia deixa de receber. Então, nesse lado, até nesse lado econômico, é uma questão importante, tá bom, pessoal? Então, acho que era isso, né? Gastamos aí meia hora, a ideia era que realmente fosse algo rápido e as inscrições estão abertas já desde semana passada, vão até a data da inscrição do início do curso. Se você quiser fazer, também a gente pede para que não deixe para a última hora, a gente já teve alguns inscritos, algumas pessoas já se inscreveram e a gente vai limitar para poder dar atenção para todos vocês, tá bom? Então, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Se quiserem se inscrever, o link está lá na bio. E aí vou passar a palavra para a Carol aí para ela fazer as considerações finais dela também. Perfeito, obrigada, Vinícius. E acho que, pegando um gancho no seu comentário, eu queria deixar uma mensagem aí para o pessoal também, que é dessa nossa busca pelo reconhecimento, a valorização e o nosso próprio entendimento do que é a nossa profissão, né, o fisioterapeuta. E uma das coisas que eu observo muito por ser de UTI, né, e a gente tem aquele brilho pela ventilação mecânica e outros recursos ventilatórios e respiratórios, mas meu olho sempre ainda brilha mais para o exercício físico, porque isso é a única coisa que é exclusivo do fisioterapeuta. Então, assim, é inadmissível que o fisioterapeuta na UTI ou na enfermaria, ele não saiba fazer uma boa prescrição de exercício, porque essa é a única coisa que só ele vai fazer. Né? Os outros recursos ventilatórios, respiratórios, a gente divide a coparticipação com outros profissionais. Então, isso não é a fisioterapia em si, né? A gente auxilia na nossa avaliação mecânica, o nosso olhar físico daquela condição, mas o exercício físico, de fato, é o que nos é específico. Então, eu acho que a gente precisa conscientizar os colegas, né? Como o Vinícius falou, esse é o nosso grande objetivo maior, né? Eu sou tutora de residência, Vinícius também tem vários alunos, né, da aula, então ele e eu temos muito essa consciência, né, essa necessidade de formar profissionais melhores e de valorizar a nossa própria profissão, né? Então, eu acho que é muito bacana, né, que vocês pensem sobre isso, que se vocês sentem ainda essa fragilidade na formação de vocês, busquem, porque isso vai tornar vocês diferenciados, né? E a gente vai a cada dia mais ter, né, profissionais fisioterapeutas buscando e se apegando ao que de fato é seu. Então, se você não tiver nessa, você vai ficando para trás, porque você vai ser um profissional que participa das coisas, que você não é protagonista em nada, né? E a gente precisa ser protagonista na nossa profissão. Então, só uma mensagenzinha aí para vocês, para a gente se tornar profissionais cada vez melhor, né, Vinícius? Mensagenzinha super importante, né? Carol colocou o dedo na ferida, né? Nós não estamos dizendo que não é importante você cuidar da ventilação mecânica, é algo importantíssimo. Todos os profissionais da UTI devem saber. Agora, de fato, a parte motora é algo que é apenas nosso. Uma coisa que eu sempre digo é que é um hábito que eu acho muito ruim da fisioterapia, é perguntar ao médico se o médico está liberado para deambulação. Na minha concepção, isso é errado. Você é o profissional que deve julgar se o paciente tem ou não condição. O que você deve chegar para o médico e perguntar da sua parte, há alguma contraindicação? Olha como é que é diferente a abordagem, entendeu, pessoal? Não é assim, doutor, posso caminhar com o paciente? Se eu fosse o médico, eu ia falar, meu amigo, se você não sabe, eu que não vou saber, né? Agora, de fato, o paciente não pode ser que você não identificou alguma contraindicação e o paciente não é nosso, o paciente é da equipe, ou como às vezes há uma contraindicação, por exemplo, por parte da enfermagem, né? Ou de outro profissional, da própria nutrição, às vezes o paciente está de dieta zero e desde o outro dia e realmente ele não deve sair do
do leito. Mas, assim, o profissional que mais deve saber sobre indicar, contraindicar, como fazer, é o fisioterapeuta. E a gente não queria entrar nesse mérito, mas vamos lá, a gente está aí numa luta muito grande, né, para a aprovação do nosso piso, né, dos nossos direitos. E eu acho que tudo é parte também de um trabalho de excelência, né, que é o que a gente está tentando propor aqui. Então, eu acho que a fala de Carol foi extremamente oportuna, né, com relação a isso. E a gente está mostrando para vocês aqui uma coisa que o fisioterapeuta deve fazer, que é só dele, ninguém mais faz a nível hospitalar. Só pegando aqui o gancho, Carol, aproveitando aqui o comentário da minha colega aqui, Rosiane Mello, ela colocou aqui: implementamos na nossa UTI a avaliação inicial e final com a MRC e a FSS. Inclusive, são 2 escalas também que a gente vai, além das outras que a gente vai falar, escalas que a gente vai trazer aqui também. Já funcionando, são muitos desafios: alta rotatividade, restrição para deambulação. Estarei lá, acho que ela está dizendo que vai estar no curso da gente. Valeu, Rose. É isso aí. Com certeza, a parte motora, a avaliação motora, ela tem que se fazer presente, até porque eu até costumo dizer que a avaliação motora bem feita é mais difícil do que a própria prescrição, né? Porque a própria prescrição vai depender da avaliação. Vinícius? Oi? Eu vou pegar o gancho também da Rosiane para dizer uma coisa interessante. Rosiane comentou do desafio da alta rotatividade, né? Mas comentou também da restrição. E aí uma coisa legal, Rosiane, que eu vejo assim, às vezes os colegas falam que é difícil implementar uma rotina de exercício na UTI, por exemplo, né? Por conta da rotatividade e da restrição. E o que eu enxergo é assim: de 10 leitos que eu tenho na minha UTI hoje, eu tenho muitos pacientes com condições graves ou de instabilidade, que a gente vai discutir no curso, para vocês serem cada vez mais assertivos. E aí, desses 10, digamos, eu tenho 2 ou 3 no máximo que tem uma condição de prescrição e de progressão de exercício. E aí, isso, Vinícius, traz um ponto interessante, que é que muitas vezes aqueles pacientes que têm mais condições de prescrição, eles não são todos em nível hospitalar. Então, a gente tem condições de fazer uma boa prescrição para alguns pacientes que têm uma indicação formal, e os outros a gente vai fazer manejo hospitalar, paciente grave, né? Enfim. Então, assim, de fato, é desafiador, mas a gente tem pontos positivos e negativos da condição do paciente hospitalizado, né? Nem todos vão conseguir aquela prescrição organizada em determinados momentos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso consegue possibilitar que você faça uma avaliação, uma gestão do seu tempo, né? Dos pacientes que vão prescrever e os pacientes que ainda estão de stand-by, aguardando aquela resolução da condição de saúde dele. Então, isso acaba gerando ali um certo equilíbrio na nossa distribuição de tempo, realmente. Excelente, meu amigo. É um assunto bacana, né, para a gente ficar conversando. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso. Mas a gente vai ter bastante tempo para falar, né? Se não for lá no curso, se não der para você se inscrever, a gente gostaria que sim. Mas se não der, vamos ter outros momentos, outros encontros. E acho que é isso. Acho que é isso, né, Carol? Mais alguma coisa, Carol? Não, tudo falado já. Pronto. Então, só agradecer vocês, pessoal, pela presença. Quem divulgou aí, muita gente divulgou, compartilhou, deu essa força para a gente agradece bastante, tá bom? Aguardamos vocês. Quem puder se inscrever, a gente vai se ver lá no curso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Até mais, Vinícius. Tchau, tchau.